Porque agora é a hora do primeiro comentário do Paulo Alceu, que já está com a gente aqui no estúdio. Paulo, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. De repente, mais uma vez, as facções criminosas e suas raízes se manifestam além dos muros que tentam ocultar uma realidade maquiada. Não dá mais para esconder um cenário que já integra assustadoramente o cotidiano de todos nós. Estamos, sim, sendo dominados pelo crime em todos os sentidos. Isso é fato. De repente, uma operação policial localiza fachadas de negócios legais onde o narcotráfico pratica lavagem de dinheiro. De repente, são identificados focos de participação ativa de facções em repartições públicas com interferências nocivas. De repente, o comércio das drogas funciona inclusive dentro do STF, numa contaminação generalizada. O combate efetivo contra o crime não se dá abrandando pequenos delitos ou justificando a iniciação ao roubo atacando a polícia, como se fosse o mal e o criminoso a vítima. Como acreditar na eficiência de um governo que diz preparar meios de frear o avanço do crime se recebe no Ministério da Justiça mulher de chefe de facção condenada para debater sobre o que considera irregularidades no sistema penitenciário? Parece deboche. Liberar o porte de maconha não significa separar o usuário do traficante, mas de preparar o terreno para o futuro criminoso, abastecendo o vício e a dependência. De ato em ato, a porta está sendo arrombada. É fato que combater o crime não é armar a população e muito menos criar meios de desarmá-la, mas enfrentar com isenção os desmandos da criminalidade que avançam sem fronteiras, se sentindo protegida pelos inquilinos do poder central, pelas leis aprovadas no Congresso. Não se pode viver num país onde o cidadão de bem tem medo da justiça. Quem deve ter medo é o criminoso. Mas num país onde supremos togados alimentam a impunidade e abastecem o sentimento de que o crime compensa, como acreditar numa justiça que culpa a própria justiça para poder soltar corruptos confessos? Qual o exemplo? Qual o exemplo que estão ofertando às ruas? Nesse ritmo cada vez mais acelerado em direção à degradação, dificilmente iremos deixar de conviver com manifestações criminosas. Por aqui em Santa Catarina, a ação policial, numa união eficiente, neutralizou o avanço desses ataques coordenados. Mas para fortalecer ainda mais a citação do governador Jorginho Melo de que por aqui o crime não se cria, é conter os criminosos antes de agirem. É se antecipar para reforçar que somos, sim, o estado mais seguro de um país inseguro e com ações imprecisas, onde o foco agora é dar maior poder federal sobre a segurança pública. Por que concentrar ainda mais em Brasília? Enquanto isso, o crime organizado se expande e a população de bem se torna cada vez mais refém da criminalidade, mas sem deixar de pagar impostos.